Dando continuidade ao nosso módulo 1, essa é a aula número 2, nós vamos falar de mentalidade e postura. Esse tema nós vamos dar aqui uma capitulada e nós vamos aprofundar ele mais para frente em outros módulos, tá? Aqui a gente vai falar da importância exata de mentalidade e postura. Plínio, o que é isso? Mentalidade. Quando eu falo de mentalidade, o barbeiro iniciante ou um barbeiro já formado profissional, esse cara, quando ele tá ali num ambiente de barbearia, seja qual for, se você montou essa barbearia na sua garagem, se você montou num quarto da sua casa, ou se você tem uma barbearia, um ponto físico ali bonitinho e tal, 3 cadeiras, 5 cadeiras, independente do que seja, você sendo um barbeiro, você não é apenas a pessoa que vai pegar tesoura e cortar cabelo. Toda profissão hoje, ela exige que essa pessoa ela tenha, não vou falar para você domínio, mas ela tenha pelo menos um conhecimento, pelo menos uma habilidade em vários outros aspectos da vida. Por exemplo, eu vou colocar para vocês aqui o que a gente tem como experiência na nossa unidade de barbearia, a Empíricos. De cada 10 clientes nossos que sentam na cadeira, 8, isso eu te falo com total certeza, sem sombra de dúvida, de cada 10 clientes, 8 senta na cadeira e desabafa problemas pessoais. E nesse momento, você fica muitas vezes perdido, sem saber o que fazer, sem saber como se comportar, sem saber o que falar. Por vezes, a gente, por imaturidade, a gente acaba falando o que não deve, a gente acaba comunicando através de gestos e ações algo que não conecta com aquilo que o cliente está trazendo, e isso vai fazer você perder o seu cliente. Isso vai fazer você não aumentar a sua carteira de cliente, que esse é o maior ativo que um barbeiro tem. O barbeiro ele é um cara que ele, como mentalidade, ele tem que entender o seguinte: o teu trabalho, a execução do teu trabalho é fundamental. O teu corte, a tua técnica, a tua habilidade, o teu domínio de ferramentas e produtos, isso é fundamental. Mas quando a gente fala de mentalidade no barbeiro, se você não conseguir conversar com o seu cliente, se você não conseguir demonstrar para ele com comunicação o que é uma técnica de corte, o que é uma aplicação de produto, qual vantagem, qual benefício vai trazer para esse cliente esse produto, esse serviço que você pode oferecer para ele, que valor que isso vai agregar no dia a dia dele, na vida dele. Se você não consegue comunicar isso para o seu cliente, você não cria ali um vínculo, você não cria um atrativo para ele. Então, a mentalidade nesse aspecto conta muito. Tudo isso que eu estou destrinchando para você em módulos mais à frente, a gente vai aprofundar. Nesse primeiro momento, você precisa entender que um barbeiro, ele também é um psicólogo, ele também é um parceiro, ele também é um amigo, mas extremamente, acima de tudo, um barbeiro deve ser um ótimo ouvinte. O que é um ótimo ouvinte? Você tem que ouvir antes de falar. Claro, sempre você deve ser o primeiro a falar. Numa recepção, bom dia, acabou de chegar ali na barbearia. Bom dia, como é que você tá? Legal, Rodrigo? Tudo certo. Vamos lá para o nosso serviço hoje. Você quer tomar uma água? Você quer dar uma respirada antes, tomar um café? Você primeiro posiciona o seu cliente ali. Cara, a comunicação é tudo. Você precisa criar esse vínculo com o seu cliente. Vai ter dia que você não vai estar legal. Vai ter dia que você vai estar cheio de boleto para pagar e sem a grana para pagar. Você brigou com a mulher, seu filho está com problema, enfim, você bateu o carro. Vai ter dia que você vai estar mal e o seu cliente vai perceber. Até aí tá tudo bem. Nós somos seres humanos e isso faz parte da vida. Ele vai entender, com toda certeza. Mas na grande maioria do seu dia, na grande maioria da sua rotina como barbeiro, você precisa ter isso em mente, tá? Essa questão de mentalidade, de você saber entender, fazer leitura do seu cliente, fazer leitura de pessoas. Isso daí vai ser aprofundado mais para frente, tá? Isso é muito importante, a leitura. Além disso, como mentalidade, é a postura. O que a gente pode falar sobre postura para barbeiro? Eu vou generalizar para vocês, tá? É, aqui na nossa região, que é Grande São Paulo, é muito comum você entrar numa barbearia hoje e, por exemplo, o que eu vou dizer agora é longe de qualquer tipo de preconceito ou discriminação, ok? É só para te dar entendimento do contexto de mentalidade e postura. Então, por exemplo, quando você entra numa barbearia aqui na nossa região, que é a Grande São Paulo, na grande maioria das vezes você vai ouvir aquele som funk, um funk pesado, um funk caótico, um funk falando muita besteira, muita bobagem, palavrão, vulgar.
E nada de errado. Cada um tem o seu formato ali, o seu modelo de negócio, ok? Só que esse tipo de música vai atrair um certo tipo de cliente para você. Assim como sertanejo, também a gente tem muito aqui na nossa região. Pô, Plínio, mas por que você está falando isso? Tem alguma coisa de errado? Não, não tem. É exatamente o que eu falei. O seu modelo de negócio, ele vai estar pronto e através do seu modelo de negócio você vai saber que tipo de música você pode usar, que tipo de postura, comportamento, roupa você deve usar. Isso é importante, Plínio? Totalmente. Isso a gente consegue apresentar melhor para você, aprofundar melhor para você, num módulo avançado do nosso curso. Já é um outro curso, mas ainda aqui, neste curso, para iniciante, nós vamos aprofundar mais esse tema também. Ainda sobre postura. O tipo de música que você escuta na sua barbearia, o tipo de roupa que você usa. Olha, vou te falar também com propriedade no assunto, tá? Aqui na nossa barbearia, o que a gente mais escuta dos nossos clientes é o seguinte: pô, cara, eu tô cansado de ir numa barbearia que eu chego lá e o cara tá com a calça caindo aqui, ó. O cara não usa um cinto, o cara usa uma calça toda caindo, é cueca pra fora. Então, é desagradável. Vai ter cliente que olha para você e fala, não, tá tudo bem. Mas vai ter cliente que olha para você e fala assim, pô, não volto mais aqui, cara. E se um dia eu precisar vir aqui com a minha esposa, se ela precisar esperar eu fazer a execução do meu serviço aqui, do meu corte de cabelo, da minha barba, minha esposa vai ficar aqui sentada vendo esse tipo de coisa? Se eu precisar trazer a minha filha, minha sobrinha, então o cliente ele vai analisar tudo. Então quando a gente fala para você, barbeiro, iniciante, sobre mentalidade e postura, eu acho que eu consegui deixar bem claro para você, né? Você precisa dominar a parte de barbearia, isso é o mínimo que se espera do barbeiro, mas além disso, você ter uma comunicação com clareza, você conseguir ser gentil, educado, sem precisar lamber, sem precisar melar, você deixar esse cliente seu à vontade, para ele ter desejo de voltar. E além do que, aquilo que você apresenta e oferece para ele. Oferece através dos serviços, oferece através de ambiente, né? Se você tem ali uma cadeira confortável para ele esperar ou não, mas que seja organizado, que seja limpo, tudo isso conta sobre postura, ok? E ó, eu diria que é um ponto fundamental. A tua vestimenta, a tua apresentação pessoal. Cara, você é barbeiro. Eu cheguei para cortar o cabelo com você e você tá com o cabelo bagunçado. Você é barbeiro. Eu cheguei para executar um serviço contigo. Você tá com a barba sem fazer, aquela barba feia, às vezes suja, cara. Não dá, é surreal, né? Como é que você vende aquilo que você não compra para você, né? Se você é barbeiro e você não tá alinhadinho, como é que você vai dar confiança pro seu cliente? As suas roupas, cara, sabe? Não precisa ser ali na beca, não precisa ser uma roupa social, terno e gravata, não. Mas você precisa estar organizado, você precisa estar limpo, cheiroso. Cara, não dá. Eu sugiro para você, inclusive, você manter uma troca de roupa na barbearia. Por quê? Pô, cara, olha, eu vou falar de mim, de experiência que eu já tive, tá? Fui cortar cabelo, eu tinha um barbeiro que me atendia e eu sou um pouco exigente para esse tipo de coisa. E não nada de errado com isso, mas é algo que você percebe, não tem como você não perceber. Ele cortando meu cabelo e tem a movimentação de braço, né? E na barbearia que ele trabalhava, eles usavam uma camiseta polo cinza. E cara, era impressionante. Ele tinha aquela marca de suor aqui, ó, na camisa dele. Não era desagradável, não cheirava, não era desagradável, mas o visual daquilo não é tão gostoso. Então, assim, numa dessas, se você tá num dia que você tá mais nervoso, você tá mais estressado, você tende a transpirar mais e você sabe que você tem essa tendência, você evita como? De vez em quando você vai ali no banheiro, cara. Você dá uma enxugada aqui, você dá uma limpada, você mantém uma troca de camiseta para você lá na barbearia, na sua mochila, no seu armário, onde for possível. Então, pode parecer besteira. Só que muito barbeiro iniciante fala assim, ó, como que eu faço para conseguir clientes? É assim que você consegue. Esse é um dos pontos. Com mentalidade e postura. Se você não consegue se comunicar, conversar, se apresentar, deixar o seu cliente confiante de que ele pode sentar na sua cadeira tranquilo sobre todos os aspectos, vai ser muito difícil de você montar a sua carteira de cliente. E eu estava esquecendo de dizer um ponto fundamental sobre mentalidade. Quando esse cara sentar na sua cadeira, como eu dei o exemplo que de cada 10 clientes que passam na nossa barbearia, 8 fazem desabafo pessoal, muitas vezes esse cara vai falar assim pra você, meu, pô, eu tô puto, cara. Meu time perdeu ontem. Eu sou corintiano roxo, cara, e meu time perdeu ontem. E aí você entra na pilha zoando. Não, eu sou palmeirense, meu time ganhou do seu, não sei o que, e tarara, cara, tem que ter muito cuidado com isso.
Você pode perder seu cliente por isso. Você deve ser totalmente imparcial em temas que geram polêmica. Esporte, política, religião, amor, totalmente neutro. Você deve sim se comunicar, ter mentalidade de psicólogo. Você ouvir e saber até onde você pode ir. Você não deve ser invasivo, você não deve ficar contrariando. Você, além de perder um cliente, corre risco de arrumar uma inimizade, uma briga. E esse cliente, quando você perde um, você pode perder mais, porque ele fala mal da sua barbearia para outros, esses outros também não vêm mais, ok? Alguns pontos dessa aula a gente vai aprofundar mais para frente, mas no primeiro momento é isso. A mentalidade e a postura do barbeiro é fundamental para a construção desse profissional.